Olá a todos, irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Você possa ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra que nosso Deus nos envia no dia de hoje. Ela se encontra no livro de João, no capítulo 3, e o versículo 7, que vai dizer assim: Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Amém? Aqui Jesus Cristo está falando para Nicodemos. Nicodemos foi ter um encontro com Jesus e Jesus falou que era necessário que ele nascesse de novo. Mas esse nascer de novo não é a gente voltar para o ventre da nossa mãe e nascer, né? Ter o parto natural, não. É nascer do Espírito. É nascer do Espírito Santo, né? O Espírito Santo habitar em nós vamos renascer, nascer de novo, nascer transformado com a nova mente, um novo coração em Cristo Jesus. Quando a gente se converte a Cristo, nós temos esse novo nascimento. Quando a gente reconhece o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos esse novo nascimento. Nós não vamos querer mais fazer a vontade da carne, vamos fazer a vontade do Espírito. Não é nascer da carne, é nascer do Espírito Santo. Então todo mundo, todo ser humano precisa passar por esse novo nascimento. Nós já nascemos uma vez e precisamos nascer de novo, que é através do Espírito Santo de Deus. Quando a gente conhece Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós vamos querer deixar a nossa carne de lado, as nossas vontades, né? Os nossos desejos, as nossas paixões, para fazer a vontade do Espírito Santo, para fazer a vontade de Deus, a vontade daquilo que Ele quer para as nossas vidas, que Ele só quer o melhor para nós, Ele só tem o bem. Então todo ser humano precisa passar por isso, precisa passar por essa transformação. E não tem como a gente ter um encontro com Cristo e viver e ficar da mesma forma. Não, nós somos totalmente transformados, a nossa mente muda, o nosso coração muda, os nossos pensamentos mudam. Só quem passa por essa metanoia, só quem passa por essa transformação sabe o quão maravilhoso é. E a gente começa a enxergar como a gente vivia cego, como a gente vivia iludido com as coisas do mundo, sendo enganado pelas coisas do mundo. E agora a gente passa a enxergar os nossos erros, as nossas falhas, que antes a gente não enxergava. Porque quando a gente está no mundo, quando a gente está no erro, a gente está na escuridão, a gente está nas trevas. Mas quando a gente passa para a luz, que é Cristo, nós começamos a enxergar esses erros e essas falhas. Quando nós estamos na escuridão, nós não vamos enxergar o que é certo. Tudo que a gente faz de errado, a gente vai achar que é certo, porque a gente não consegue enxergar. Mas quando a gente passa para a luz, nós começamos a enxergar todos os erros que a gente fazia antes, né? Porque nós estamos na luz e a luz vai revelar o que está de errado em nós. Então nós vamos nos envergonhar, nós vamos nos entristecer e pedir perdão a Deus, porque é Ele quem nos perdoa. Ele perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas falhas e apaga todas elas, né? E nós vamos começar uma nova vida com Cristo, um novo caminhar com Ele, um novo recomeço para as nossas vidas. Por isso que é um novo nascimento, porque a gente não vai viver mais como a gente vivia antes. Nós vamos ser uma nova pessoa, nós vamos ser uma nova criatura em Deus, uma nova pessoa. Aí a gente passou de criatura para filhos, porque todos são criação de Deus, né? E nós passamos a ser filhos amados de Deus. Nós vamos querer agradar a Ele, vamos ter uma mente de Cristo, nós vamos ter uma mente transformada. O nosso desejo vai ser em querer agradá-lo, em querer fazer a vontade dEle e em querer ser luz para as outras pessoas também. Então todo ser humano que está aqui na terra precisa nascer de novo, precisa ter um encontro com Cristo, mesmo aquelas pessoas que nasceram em berço cristão, em berço evangélico. Todo ser humano precisa ter um encontro real com Cristo, porque não é porque eu tenho um filho que nasceu no lar, um berço cristão, que ele já vai ser
crente também, não, ele vai precisar ter o encontro dele com Cristo, né? Se eu também nasci num lar cristão, eu preciso ter o meu encontro com Cristo. Então, todo ser humano precisa, a gente nascer cristão não é garantia, nascer numa família cristã, num lar cristão não é garantia de sermos salvos, porque a salvação é individual, a salvação é a pessoa que busca a Deus, que vai ter um encontro com Ele. Então, todo ser humano precisa passar por esse encontro com Cristo, por essa transformação. Ser filho de crente não é garantia de ser salvos. Então, todo ser humano precisa desse encontro, todo ser humano precisa nascer de novo, como nasceu do ventre da mãe, precisa nascer do Espírito, como nasceu da carne, necessita nascer do Espírito Santo de Deus, que Ele nos transforma e nos molda numa nova pessoa, nos dá um novo coração, um novo caráter. Não é à toa que quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, nós não vamos querer mais fazer o que era de errado. Se a gente mentir, a gente não vai querer mentir mais. Se a gente enganava, não vai querer mais fazer isso. Se a gente se prostituía, não vai querer mais fazer isso. Se a gente matava, roubava, não vai querer fazer mais nada disso, porque o Espírito Santo que habita em nós vai nos incomodar. A gente pode até cometer alguns pecados, mas ele vai nos incomodar, nós vamos ficar constrangidos, né? E vamos ficar tristes com o pecado. Antes a gente pecava e não se entristecia, mas quando a gente está com o Espírito Santo nas nossas vidas, nós vamos nos entristecer, né? Nosso coração vai ficar triste, nós vamos ficar tristes, porque o Espírito Santo que habita em nós quer que a gente viva separado dessas coisas. Então, nós devemos viver para fazer a vontade de Deus. Aí nós vamos nos entristecer e pedir perdão a Deus, que Ele nos perdoa. Não é se afastar. Se você errou, se você falhou, não se afaste de Deus. Busque a Ele, que Ele perdoa. Ele é fiel e justo, Ele é fiel e justo para nos perdoar, Ele é bom e misericordioso, a misericórdia dele dura para sempre. Deus não é um ser humano, Ele não é como nós humanos, né? Ele é um ser superior a todos nós, então Ele vê e enxerga tudo que se passa nas nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração, e Ele vê e conhece um coração quebrantado, Ele conhece um coração que realmente é arrependido e que quer transformação e que quer mudança. Mas devido às circunstâncias do dia a dia é difícil, né? As lutas são muitas, as tentações se levantam cada vez mais, e principalmente quando a gente está na presença de Deus, as tentações se levantam muito, né? As lutas também, mas a gente deve se fortalecer mais e mais na presença de Deus e buscar mais e mais a presença dele. Então todo ser humano precisa do novo nascimento, todo ser humano precisa nascer de novo para viver na eternidade com Cristo. Todo ser humano precisa nascer do Espírito Santo. Então que o Espírito Santo, se você ainda não se entregou a Cristo, possa ir ao seu encontro e fazer você entender e enxergar que precisa de Deus, que precisa da presença dele, que sem Deus, que sem Jesus não tem como entrar no céu, não tem como entrar no reino dos céus, né? E não é porque a gente é uma pessoa religiosa que vamos entrar no céu, não é só uma pessoa que acredita em Deus, que diz que tem fé em Deus, que vai entrar no céu. Nós precisamos desse novo nascimento. Aqui Nicodemos era um sacerdote da lei, né? Um conhecedor das leis de Deus. Ele era uma pessoa religiosa, né? Mas ele precisava, para ele entrar no céu, ele precisava nascer de novo, como o Senhor Jesus Cristo falou. Ele era um conhecedor da lei, mas ele não sabia desse novo nascimento. Então Jesus Cristo falou para ele que ele precisava nascer do Espírito, para que ele pudesse entrar no reino dos céus. E assim é conosco. Precisamos ter um encontro com Cristo, para que o Espírito Santo habite em nós, e nós nascemos do Espírito para um dia a gente viver e reinar com Ele na eternidade. Amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Ignore os barulhos. Aqui do lado de casa está tendo uma construção, né? Sempre vai ter esses barulhos. Eu coloco o fundo musical justamente para abafar um pouco os barulhos externos, mas sempre vai passar, não tem como, né? Então que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fique que eu vou orar por você.
Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Obrigada, Pai, por nos ensinar e nos mostrar que a gente precisa nascer de novo, que a gente precisa ter um encontro contigo, que a gente necessita do Espírito Santo para ter essa transformação. Obrigada, Pai amado, por ter me encontrado, ter me salvado, perdoado os meus pecados, os pecados de todos que aqui estão, que se arrependeram, se entregaram a vida a Ti, e aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, que venham agora se entregar a Ti, se arrepender dos seus pecados, das suas falhas, pedir perdão e buscar uma nova vida com Cristo, uma nova vida através do Santo Espírito. Que o Espírito Santo de Deus possa ir ao seu encontro agora e fazer essa transformação e que você venha nascer de novo para viver com Cristo eternamente. Que Deus venha abençoar a vida de cada um, que Deus venha atender os clamores e as súplicas de cada pessoa que clama a Ele dia e noite, que o Senhor venha guardar e proteger a todos os nossos, a nossa casa, nossa família, nos livrando de todo o mal, nos enchendo da graça e da misericórdia poderosa dEle, que Ele venha nos abençoar o nosso caminho, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa vida com Ele, que a gente venha ter uma vida abençoada, na busca constante por Ele, de querermos mais e mais a Ele, buscar Ele todos os dias em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, e que todas as coisas nos sejam acrescentadas, paz, alegria, saúde, vida abundante, prosperidade, alegria constante em Deus. Pai amado, eu te peço e já te agradeço, em nome do nosso Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Amém.